Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Remo e a possibilidade da equipe de Belém, né, virar um clube empresa, uma SAF para 2023. Qual a chance disso? Muito por conta também do time não ter conseguido novamente o acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Será que pode ser uma das alternativas? O que o presidente aí já comentou um pouco sobre essa possibilidade de se transformar numa SAF? Quais são as atitudes, né? Quais foram as atitudes do Clube do Remo no decorrer de 2022 que colaboram para uma expectativa de pensar que uma SAF não vai demorar muito para chegar, no caso, no Baianão. Além disso, quero falar também sobre até uma proposta oficial que chegou no meio da temporada de 200 milhões de reais, porque não teve avanço e os cuidados, né, que tem que ter, até por conta desse modelo de SAF ser muito novo no futebol brasileiro, mas quero mostrar aqui os motivos que eu acho que seria interessante de ter um certo otimismo, né, de imaginar, não quem sabe pro ano que vem, mas num futuro não muito distante, no máximo 2 anos, o Remo pode sim virar um clube empresa. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos a essa marca aqui de 50 mil inscritos em nosso canal. Então, quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Vou deixar também o Instagram, o meu pessoal, gustavo.crz_, e o nosso aqui também do Black Cartel Foot. Postamos também notícias lá no Instagram, no caso da equipe do Remo. Segue lá, já estamos quase em 12 mil seguidores, então conto com a ajuda de vocês. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui da 1xBet, Casa de Apostas Esportivas, que está com ótimas cotações agora para os duelos da Copa do Mundo nas oitavas de finais. Quero destacar aqui os jogos desse sábado, tem aí, por exemplo, Países Baixos e Estados Unidos, né? No caso, Holanda e Estados Unidos. Vitória da Holanda pagando 1,96 a cada real apostado, uma cotação bem bacana mesmo. Tem esse jogo entre Argentina e Austrália, uma vitória da Argentina pagando 1,20, um empate 7,4 e uma vitória da Austrália R$19 a cada real apostado. Até coloquei uma aposta dupla, uma vitória da Holanda e uma da Argentina. No caso, se ambas as equipes ganharem, volta aí uma cotação de 2,36 a cada real apostado. Apostando aí R$100, voltaria a R$236, uma ótima cotação. Vou deixar o link aqui da 1xBet para você usar também nosso cupom aqui do Black Cartel, que eu vou deixar aqui na tela e na descrição o cupom, que na hora que você for colocar o seu depósito, fazer a sua aposta, você coloca lá o cupom que você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$150, você vai ter R$300 para apostar lá na 1xBet. Então pega, o link está aqui embaixo na descrição. E bom, depois dessa pequena introdução que eu trouxe aqui para vocês no início do vídeo, será que o Remo pode virar realmente uma SAF em 2023? Antes de falar do futuro, quero falar aqui do passado, que mostra as atitudes que a equipe tomou ao longo desse ano, agora que já está no final de 2022. Será que as falas do presidente, as atitudes da diretoria mostram que estão realmente confiantes ou, por exemplo, animados nessa possibilidade de virar um clube empresa? E a resposta é sim, tá? Até que, no geral, o Remo, como as últimas atualizações que eu vinha trazendo para vocês, sempre muito de olho, e mais do que isso, tomando as atitudes necessárias para virar um clube empresa. Não foi à toa que recebeu até uma proposta, né, de compra que acabou não sendo muito bem vista por conta de não ter aprovações financeiras. Agora eu comento um pouco mais sobre isso. O presidente Fábio Bentes aí já tinha falado desde o início da temporada que, no caso, a SAF poderia ser uma solução, né? Justamente por conta do clube estar numa situação financeira delicada e não ter conseguido conseguir uma classificação de volta a Série B do Brasileirão. Ele falou o seguinte, que disse que tem muita cautela dentro do Leão para não, por exemplo, dar um bote errado, né? E virar um clube empresa numa hora errada, por cifras inferiores, ou, por exemplo, aceitar uma chegada de um investidor que não tenha as melhores intenções, melhor dizendo, né, para o clube num futuro não tão distante. Ele falou o seguinte: contratamos uma assessoria para fazer um estudo e verificar a viabilidade do Remo se tornar um clube empresa. É algo ainda bem embrionário, bem no início desse estudo, e a partir do que for apontado, será apresentado nas esferas do clube e vamos abrir assim discussões no conselho de diretores, no conselho deliberativo, e vamos submeter uma assembleia geral para avaliar. Então ele deixou claro que teria sim essa possibilidade, justamente por conta dessa empresa de assessoria, né, que tinha contratado para avaliar a estrutura geral da equipe do Remo em relação a finanças, também como que seria aplicado isso na prática e tentar convencer o conselho que não seria nada fácil. Ele ainda completou o seguinte: mas a gente precisa ainda de um pontapé de saída. Podemos conversar, ter opiniões, mas se não houver o estudo, não vamos saber se é vantajoso para o clube ou não. Disse aí o presidente azulino, essa notícia ainda no mês de fevereiro de 2022. Ou seja, há muito tempo vem se falando nessa possibilidade de virar um clube empresa. A questão é, esse estudo já saiu e não tivemos nenhuma atualização ou fala do presidente mostrando que foi algo que o clube é a favor ou não para a próxima temporada. Ou, por exemplo, já para 2022.
possivelmente esse estudo já saiu e ficou apenas algo interno, né? Até porque o presidente, depois disso, não comentou mais sobre essa possibilidade, né, de virar um clube empresa. Além disso, dessa empresa, ele falou um pouco também sobre os outros clubes que viraram um clube empresa, como por exemplo aí já teve do Bahia, do Vasco, do Botafogo e inicialmente do Cruzeiro na reta final de 2021 para 2022. E até ele comentou um pouco mais sobre esse modelo que vai ser adquirido pela SAF, porque apesar de parecer só um modelo existente, existem vários que podem ser aplicados no clube, desde, por exemplo, só mudar a gestão, tendo pessoas profissionais, até, por exemplo, como foi do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco e do Bahia, com a chegada de investidores tendo acesso ao futebol, e não, por exemplo, ao direito do estádio ou de centro de treinamentos, somente ao que tange o investimento, né, que o cara pode ter retorno dentro do futebol, ou seja, venda de jogadores, patrocínios, direitos de imagem, no caso, nesse sentido. E o presidente falou o seguinte sobre esse modelo que deveria ser escolhido, né, e estudado da SAF, abre aspas, queremos entender qual seria o modelo mais adequado, caso o Remo vire uma SAF, e qual seria a colocação do clube nesse novo jogo que está surgindo no futebol, ele se referindo à SAF, né. Eu tenho uma opinião que daqui a uns anos, quem não se transformar em SAF vai perder espaço, assim como quando começou a era de profissionalização no futebol no início dos anos 2000. Quem não se profissionalizou perdeu espaço, e foi o que aconteceu com o clube do Remo, né, que demorou e perdeu espaço no mercado nacional, finalizou assim o mandatário remista, e eu concordo totalmente, tá? E olha que se você for pegar, na minha visão hoje, a diferença que tem entre um clube profissional, por exemplo, o contraste hoje com um clube que não é uma SAF, com um time que é maior do que, por exemplo, um time que se profissionalizou na década de 2000 contra um clube que era totalmente amador, né, na década de 1990, tá? Eu vejo que hoje tem uma diferença gigantesca. É óbvio que alguns vão conseguir se manter mesmo não sendo um clube empresa. Na minha visão, o exemplo mais claro disso seria, por exemplo, o Flamengo, mas o Flamengo é uma exceção, né? Tem uma torcida gigantesca e tudo mais, então acaba sendo uma exceção que não muda muita coisa, não agrega. Um exemplo claro, na minha visão, seria assim, o Fortaleza, que até o próprio presidente já deixou claro que não tem muito interesse de virar um clube empresa, justamente por conta da casa estar muito organizada, não tem interesse nenhum em virar uma SAF por agora. Mas a questão essa questão de profissionalização, eu acho que acaba pesando bastante, e eu concordo aí com o presidente nessa. Eu vejo que daqui a um tempo, os times que não ir para essa área, continuar mantendo assim uma gestão, não que do Remo seja, mas, por exemplo, uma gestão não muito profissional, acaba que pode ficar para trás sim no mercado nacional, sem sombra de dúvidas. E bom, lembrando obviamente que o objetivo da SAF é sim dar lucro e tudo mais, mas o tópico não é esse, até porque tem uma questão que eu vejo que no Brasil daqui a um tempo vai começar a ser muito mais visado o futebol brasileiro, que é em relação à valorização dos times de futebol. Ou seja, hoje ainda no Brasil é muito tranquilo, por exemplo, o investidor comprar um time e sair aplicando a quantidade que ele quiser, né? Por exemplo, o Bahia vendido vai ter um aporte superior aos 1 bilhão de reais, podendo chegar até 1 bilhão e 200 milhões. É óbvio que não vai ser só em contratações, vai ser para pagar dívidas, construir centros de treinamentos e assim uma parte de reforços e uma folha salarial média superior aos 10 milhões de reais. A questão ainda é muito tranquilo, né, para a chegada de um valor mais alto, e eu vejo que os times no Brasil estão sendo vendidos por valores muito abaixo mesmo. Até mesmo o presidente Wilton Batista, do Atlético Goianiense, comentou recentemente que não tem interesse de virar um clube empresa se for para ser cifras como tem sido praticadas recentemente. Ele até disse que o Atlético não seria vendido por menos do que 1 bilhão de reais. Aí se você for pensar, você fala, nossa, então deve estar de brincadeira, né? Porque se o Cruzeiro foi vendido por, contando as dívidas, 1 bilhão e 400, 1 bilhão de dívida, 400 milhões de aporte. O Botafogo também próximo a isso, 1 bilhão e 500, contando dívidas e aportes. E o Vasco 1 bilhão e 700, por que o Atlético Goianiense valeria 1 bilhão? A questão ainda no Brasil, está começando essa história de clube empresa. Se você for pegar uma empresa avaliada assim, que tem uma média de faturamento de um clube da Série B ou da Série A, um intermediário ali igual o Atlético Goiano, com uma média de 110 milhões por ano, se você for pegar, realmente não vale menos do que 1 bilhão de reais, né? Então, tem essa questão. Pode virar um clube empresa agora, sem muito regulamento, pode o Remo achar um dono aí que vai colocar, vamos supor, 500 milhões no clube nos próximos 4 anos. E aí sim, conseguir essa excelente valor, mas pode também daqui a alguns anos, ajeitando a casa, quem sabe estando numa Série B, numa Série A, ser negociado por um múltiplo muito maior por conta de vários times já terem virado como empresa, terem se valorizado e acaba elevando todos os barcos, né, nessa maré aí, e sem dúvidas valorizaria muito mais
o futebol brasileiro. Tem essa questão aí também, né? Então, além de ter um lucro anual, tem essa questão aí que para o investidor é interessantíssimo essa valorização a longo prazo. Eu tenho certeza que vários times de massa, que muita torcida do Norte, do Nordeste, vão ser muito procurados nos próximos meses. E eu, obviamente, incluiria aí o Remo, o Paysandu nessa, por conta aí da torcida, e que, sem dúvidas, tem uma identificação muito forte com o clube. E bom, até no meio do ano, no caso no mês de junho, teve essa proposta do grupo VL Gold, que no caso seria um fundo de Dubai, até mesmo com um ex-jogador do futebol brasileiro que estaria intermediando essa conversa, que teria feito uma proposta para comprar o clube do Remo por algo próximo dos 200 milhões de reais. Na época o presidente falou que não tinha nada, que tinha conversas, mas não existiu o valor, e até que ficou meio isso no ar, né? A questão foi, passou um tempo e surgiu de que, inclusive pelo próprio portal O Liberal e pelo DP Esportes, de que houve sim essa procura, mas pelo que parece, dentro do Remo não viu muita confiança, por exemplo, nas garantias bancárias de que esse valor realmente poderia ser bancado, né, a longo prazo. E isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado sim. Não é porque hoje foi aprovado a lei e obviamente é muito mais seguro ter uma avaliação do que era virar uma SAF lá nos anos 2000, mas tem que tomar cuidado também com quem é esse dono, né? Eu vejo que no Brasil os times não podem aceitar de forma alguma um grupo que é lá de Dubai, que obviamente tem gente certa que trabalha por lá. Sim, óbvio. Se você for pegar o Grupo City também é de Dubai, né? Mas dos Emirados e tudo mais. Mas a questão é, um fundo que nunca teve nenhum time, não teve algum outra instituição espalhada pelo mundo, nunca entrou nessa área de futebol. É sem dúvidas muito perigoso e foi isso que o Remo também não sentiu muita segurança, mesmo que essa proposta tenha sido de 200 milhões, que não temos confirmação, acabou que não foi aproveitada, né? E eu concordo também, acho que tem que ser realmente um grupo que já teve experiência passada dentro desse caso. E eu quero falar aqui agora também com vocês um pouco sobre a arrecadação. Quanto que é a média assim, de arrecadação do Remo? E eu quero até comentar com vocês nessa última temporada. Por exemplo, eliminado na primeira fase da Série C, o Remo arrecadou aí algo próximo de 5 milhões e 600 mil reais, que foi em cotas de transmissão e bilheteria. A folha salarial na casa dos 600 mil por mês das receitas nessa temporada, uma das maiores, tá? Da terceirona, ficando ali em média entre o terceiro e o quarto lugar nessa posição. Nessa temporada, o Leão recebeu 212 mil reais pelo título do Campeonato Paraense e mais 1 milhão e 900 mil reais pela classificação, quase 2 milhões de reais na Copa do Brasil, sendo eliminado para o Cruzeiro, né? No caso, nos pênaltis. Teve também, o Remo recebeu 650 mil reais da CBF, que foi aquele aporte financeiro antes do início da Série C do Brasileirão, que a CBF dá para todos os clubes, né? Esse valor, que não vai fazer muita diferença assim. Ainda mais, somando aí nos valores, mais 1,5 milhão de reais por conta de bilheteria nos jogos. Se você for somar tudo, for uma projeção até otimista, ficaria em média de uns 10 milhões de receita anuais. Óbvio que eu não estou contando aqui ainda a venda de jogadores, que uma hora ou outra pode acabar acontecendo, mas você vê que poderia ser realmente um valor muito mais alto por conta do potencial, né, de comercialização, por conta de ser um time gigantesco, né, de torcida e tudo mais, e eu vejo que não tem sido muito aproveitado. Vale dar uns créditos aqui também, que teve essa negociação com o Name Rights junto ao banco, né, no caso aí em junho. Naquela ocasião foram mais de 1 milhão e 300 mil reais para o Leão, né, no caso com o Bampará, para os name rights. Nós já trouxemos vídeos aqui no canal e o acordo aí, no caso, prevê esse pagamento de 1 milhão e 300 mil reais para o Leão. E a questão é, quanto será que valeria então o clube do Remo para a próxima temporada? Quanto que seria avaliada a SAF? Obviamente, mais uma vez, só o futebol, só por exemplo os direitos de transmissão, os jogadores, no caso patrocinadores, quanto que chegaria de receita, não está incluído nessa lista, por exemplo, centros de treinamento, os estádios, lotes que o Remo tem construído nos últimos anos, não, só quanto valeria o futebol. E assim, a lista aqui que eu uso da Sports Valley não listou, por exemplo, o Remo entre os 30 times mais valiosos do país. A questão é, o Paysandu foi listado na 27ª colocação, avaliado em 162 milhões de reais, e o 30º foi o Vitória em 155 milhões, obviamente só a parte de futebol. E os dois times estão na Série C, né? Estavam pelo menos em 2022. E se você for pegar uma média, o rival não fica muito longe, tá? Então, eu vejo que eu poderia colocar o Paysandu e o Remo muito próximo ali dos 160, 150 milhões. Na minha opinião, ainda um valor muito baixo, tá? Acho muito baixo mesmo. Acho que no mínimo, se você for parar para pensar hoje numa Série C, seria algo próximo dos 200 a 250 milhões. Fora se não arrumar a casa, tiver uma receita maior, subir para uma Série B, por exemplo, aí sim faria muito mais diferença. Esse valor poderia aumentar tranquilamente. Então,
É claro que esse estudo aqui é muito prévio, o Esportes Value mesmo deixa claro isso, por exemplo, listando o Paysandu em 162 milhões. Não quer dizer que vale exatamente isso, né? Tem todas outras questões que tem que ser analisada quando viram a SAF. Por exemplo, contratar uma empresa especializada em quanto vale o negócio, estudar também em relação a dívidas da equipe do Remo, que inclusive se você souber qual que é o valor da dívida total, pode deixar aqui embaixo, porque foi muito difícil achar essas informações. Sem dúvidas vai ser bem útil, quem sabe eu não posso até trazer uma parte 2, né, aqui do vídeo e dou os créditos daí para quem deixar aqui embaixo nos comentários. Mas enfim, e você, se é a favor, se é contra essa história de clube empresa em 2023? Você acha que o melhor momento de vender é agora? Ou, por exemplo, esperar um eventual acesso para a Série B do Brasileirão? Ou acho que já tem que ver agora, montar um time forte, ter uma folha mais alta para conseguir de vez esse acesso? Enfim, estou curioso para ver a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Ajuda nós a chegar a essa marca aqui, no caso de 50 mil inscritos no Black Art, eu conto com a ajuda de cada um de vocês. E o link aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar da 1xBet, para você pegar aqui nosso cupom do Black Cartel e ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito para apostar aí nesses jogos agora da fase de mata-mata, né, da Copa do Mundo. Valeu, galera!